1 Timóteo, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Nota de rodapé 1. Paulo registra a formalidade da carta ao afirmar sua autoria apostólica, isto é, especialmente comissionado por Jesus Cristo, como seu mensageiro e missionário, Marcos capítulo 6, versículo 30, 1 Coríntios 1, 1, Hebreus 3, 1. Ao usar a expressão esperança, Paulo não está apenas desejando, mas expressando claramente sua certeza futura quanto ao estabelecimento perfeito da vontade e do reino do Senhor. Tito, capítulo 2, versículo 13. O termo grego Salvador tradicionalmente se aplicava à pessoa de Deus Pai. Em hebraico, no Antigo Testamento, a mesma expressão tem o sentido de libertador. Filipenses 3, versículo 20 até o versículo 21. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador. De Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nota de rodapé 2. Timóteo, cujo nome significa aquele que adora a Deus, tornou-se cristão e filho espiritual de Paulo por ocasião do apedrejamento sofrido pelo apóstolo em Listra, Atos capítulo 14, do versículo 19 ao versículo 20. Mais tarde, Timóteo se tornaria também seu companheiro de lutas na causa do Evangelho. Atos 16, do versículo 1 ao 4, 1 Coríntios 4, 17, 2 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo 2, 1, Filemão, capítulo 1, versículo 1. Cuidado com os falsos mestres, conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Nota de rodapé 3. Paulo usa literalmente a expressão grega heterodoxia, radicalmente diferente, para admoestar os mestres heréticos que estavam na igreja em Éfeso, cujas atitudes gnósticas e anticristãs se caracterizavam por ensinar falsas doutrinas e inverdades. Capítulo 6, versículo 3, pregar mitos judaicos, Tito 1,14, arrogar-se como mestres da lei, versículo 7, ensinar práticas ascéticas, capítulo 4, versículo 3, fazer uso da posição para obter lucros pessoais ilícitos, 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 5, pregar histórias mentirosas sobre a origem do povo judeu, capítulo 4, versículo 7, Tito, capítulo 3, versículo 9, orgulho e arrogância, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, promover polêmicas com finalidades escusas, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, Timóteo capítulo 3, versículo Tito capítulo 3, versículo 9. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção, a lei e os seus reais objetivos.
Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. A eficácia da graça de Deus, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia. Portanto, fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Nota de rodapé 4. Paulo é a demonstração evidente do amor e misericórdia de Deus, que pode transformar o mais vil dos homens num santo para a sua glória. Atos 9:4, Atos 22, versículo 4, versículo 5, versículo 19, Atos 26, versículo 10, versículo 11, 1 Coríntios 15:9, Gálatas 1:13, Filipenses 3:6. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Combater o bom combate? Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luto o bom combate. Nota de rodapé 5. Era comum na igreja primitiva Deus revelar sua vontade específica de várias maneiras. Uma delas era por intermédio dos profetas. Em Atos 13, do versículo 1 ao 3, por exemplo, temos a participação de alguns profetas de Deus no envio de Paulo e Barnabé em missão aos gentios. Em relação a Timóteo, profecias acerca da sua notável liderança cristã foram entregues muito antes de sua ordenação formal ao ministério, durante a segunda viagem missionária de Paulo. 1 Timóteo 4:14, Atos 16:3. Segundo historiadores, depois que Paulo foi solto da prisão em Roma, voltou a Éfeso, deixando ali Timóteo como missionário e líder espiritual, obra que realizou de maneira esplêndida, enquanto o apóstolo seguiu para Macedônia. Versículo 3. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Nota de rodapé 6. Himeneu, por exemplo, foi um cristão que decidiu criar uma teologia própria e pregava que a ressurreição já havia ocorrido.
2 Timóteo 2, do versículo 17 ao versículo 18. Alexandre, outro exemplo, era um empresário crente que havia criado muitos problemas e não aceitava conselhos nem admoestações dos irmãos. 2 Timóteo 4, versículo 14 ao versículo 15. Paulo foi obrigado a exercer mais severa disciplina eclesiástica. Mateus 18, 17. Isto é, a exclusão desses homens do âmbito da proteção da igreja, considerada com santuário contra o poder de Satanás e seus demônios, fora da comunhão da igreja, com a ação do seu ministério de consolar, exortar e admoestar em Cristo, seriam disciplinados, ensinados, por meio dos sofrimentos que o diabo naturalmente impõe ao mundo. É preciso notar que o alvo desse corretivo de Paulo era mais restaurador do que punitivo. 1 Coríntios 5, 5, versículo 13, Lucas 13, 16, 2 Coríntios 12, versículo 7. Feito lipas, tenham todos um ótimo dia, só lhe dou glória, em tudo dai graças. Amém. Deus é bom.